E agora eu quero falar com vocês aqui sobre convívio familiar. Sempre ouvimos falar que a família é o bem mais precioso, não é verdade? Mas um ambiente familiar saudável nem sempre é uma realidade. Hoje eu recebo aqui juntinho com a gente a psicóloga Caroline Buozzi para falar sobre a importância do convívio familiar na educação das crianças e também dos adolescentes. Boa tarde, Carol. Tudo bem contigo, linda? Tudo bem sim. Falar de um tema que eu adoro, né? Eu sou super suspeita. Que bom falar sobre família. Quando a gente fala de convívio familiar, é o quê? Essa criança é o convívio do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós? De que convívio a gente está falando exatamente? A gente está falando do convívio de família. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, família, mas aquela família mãe, pai, filhinhos? Não necessariamente, né? Hoje, as famílias, elas são muito diversas. E o que hoje a gente tem como centro da família, né? Inclusive, a família é um direito legal. A gente tem um artigo na Constituição que falam que as crianças e adolescentes têm que prioritariamente conviver em família. E o que é a família? É onde a gente encontra afeto, estabilidade e convivência pública. Então, ter uma família, o que prevê hoje? Tem que ser um lugar de amor, de afeto, tem que ter convivência e estabilidade. Eu sei que eu posso voltar pra lá. A minha família não vai me deixar da noite pro dia. Isso é o significado de família. E aí a gente pode ter qualquer tipo de família. Família com avós, família só de irmãos que moram juntos, família com tios, né? Então a gente não precisa necessariamente, na ausência do pai e da mãe, outras pessoas ajudam a construir esse ambiente que prioritariamente tem que ter estabilidade. Eu sei que eles vão estar lá comigo. Eu sei que lá eu tenho amor. E eu sei que a gente tem uma convivência pública e isso caracteriza a família. E é importante também, por exemplo, para a criança, nas famílias, ter a função bem definida, porque a gente sabe muitas vezes casal separado, né? O pai às vezes tem outra família, a mãe também está com outra família e essa criança às vezes se sente às vezes perdida nesse convívio familiar. Então, aonde? Naquele seio familiar que essa criança está, é importante que ela saiba quais são as funções ali, é isso? É importante que ela saiba que as pessoas elas vão responder por aquilo que elas representam. Mas hoje a gente tem essa questão da função. Então, aqui o meu pai vai cuidar do dinheiro, a minha mãe vai cuidar das minhas roupas. Elas já estão muito misturadas, né? A mãe também ajuda a cuidar da parte financeira. A mãe também vai falar, olha, eu não tenho dinheiro para isso. Às vezes o pai vai ajudar a criança a arrumar a casa. Então, a questão da função, aquela coisa de homem faz isso, mulher aquilo, ela hoje, conforme a dinâmica de cada família, a criança tem uma função. Sim, é importante que ela tenha as pessoas de referência na casa dela, né? Mas que ela não precisa ser necessariamente a mesma referência que os nossos avós tinham há 50 anos atrás. Que a família entre si encontra essa dinâmica e assuma o seu papel. Mas às vezes esse papel na família do vizinho é diferente do que na minha família. E tá tudo bem, né? A criança, ela precisa ter essa referência. A depender de como é a dinâmica, às vezes é a mulher que vai fazer a parte de pagamento de contas, né? E tá tudo certo. Não tem problema com isso. A questão é que a criança tenha essa referência e entenda isso como seguro, né? A depender da dinâmica que ela vive na casa dela. A partir de que idade que a criança ela já se sente membro, que ela faz parte de uma família, por exemplo? Desde a hora que ela nasce. É? A gente busca essa família desde a hora que a criança vem ao mundo. Ela busca essa referência, ela já entende que ela é parte. Porque às vezes quando ela sai da barriga, ela demora um tempo para perceber, mas que o tempo inteiro ela busca alguém e ela vai se percebendo como bebê. Ela busca alguém, às vezes ela acha que ela tá junto com a mãe e ela vai se percebendo como um bebê. Mas às vezes essa criança vai ser adotada, desde muito bebezinha ela vai para outra mãe. E mesmo assim ela busca. Ela quer estar num lugar. E às vezes ela vai para outro pai. E ela busca esse pai, ela busca esse vínculo, né? Então, independente de quem é esse papel, o vínculo familiar, independente com quem for, ele é essencial para o desenvolvimento. Isso, qual que é a importância de um local familiar, da criança estar em um ambiente saudável familiar, de vínculo, de amor, também de cobranças e regras, mas de ter esse acolhimento, Carol? É essencial para o desenvolvimento e para a autoestima da criança. Recentemente, até eu escrevi um livro com isso, junto com duas outras pessoas aqui da nossa região, né, que é a Neuza Ceruti,
que é assistente social, e com o Sérgio Creus, que hoje é corregedor no Tribunal de Justiça, mas já foi juiz da nossa vara de infância aqui por muitos anos, né? Muitas pessoas o conhecem. E a gente escreveu esse livro aí que tá aí na tela, falando da importância da convivência familiar, né? A convivência familiar da criança e do adolescente. Que ele, mesmo muitas vezes, quando falta essa figura, a gente precisa colocar essa criança em outras famílias, daí a gente vai ter várias alternativas, porque já se provou com muitos estudos o quanto a criança que não está na convivência familiar, que muitas vezes tem abrigos belíssimos, tem casas, lares que são muito boas, mas falta a referência do lugar onde eu estou. A criança que não tem uma família, independente do modelo, não estou aqui defendendo um modelo nem outro, porque não existe um modelo melhor e nem pior. Às vezes a criança vai estar num modelo de família bem bonitinho, que é aquele tradicional, mas a família é toda bagunçada, tem agressão, e não é bom. É melhor que ela vá para um modelo de uma outro tipo de família, com respeito, com afeto, porque a criança se sente parte. Se sentir parte, saber que é seu aquele espaço, faz toda a diferença. Por mais que muitas vezes ela more uma hora na casa de uma hora na casa de outro, a ausência de ter um espaço que é seu, que eu estou ali emprestado, isso faz muita diferença. Então, ter o seu quarto, ter o seu momento, ter a sua figura de referência, independente se é a mãe, se o pai, o avô, o tio, até a família acolhedora, né? Mas ter o seu espaço, onde a criança não precisa se envergonhar de não ter uma casa. Isso faz muita diferença. Existem alguns estudos longitudinais que foram feitos com crianças, por exemplo, na Romênia, que chama Os Órfãos da Romênia, colocar no Google aí você vai achar, que provam que as crianças que cresceram sem essa referência, foram feitos estudos ao longo de toda a vida. E elas crescem com muitas inseguranças, muito medo e muita dificuldade de convivência. E esses reflexos, por exemplo, da infância, vão ali para já na adolescência ou vida adulta? Para sempre. Sempre. Inclusive, é tão incisivo essa situação, que existem reflexos até na parte motora. Nossa. Crianças que muitas vezes não vivem em famílias, elas vão andar mais tarde, porque muitas vezes elas estão ali, às vezes brincando com todas, mas elas não têm uma atenção individualizada porque ela precisa. Então, se às vezes ela está numa convivência que não é familiar, que é institucional, que é dentro de um abrigo, por exemplo, não se olha só para uma criança, se olha para o todo. E às vezes você não vai estimular adequadamente dentro daquilo que ela precisa, como se ela estivesse numa família. Então, eles percebem atrasos, inclusive motores, cognitivos, emocionais, nessas crianças que viveram nesse formato que não é de família. Olha só a importância da convivência familiar. Carol, minha linda, muito obrigada pela sua participação. Se o pessoal quiser adquirir o livro ou mesmo entrar em contato contigo nas redes sociais, como é que faz? Claro, o livro está disponível pela editora Juruá. Então, ele colocando lá Convivência Familiar já vai aparecer o livro com o meu nome, com um dos dois outros autores que eu citei aqui. E também a gente pode falar comigo, é só me adicionar lá, @carolbuosi no Instagram, que eu falo com vocês. Eu tenho o livro aqui para quem quiser saber mais. A gente tem um programa de família acolhedora lindo em Cascavel, para quem gosta do tema, vale a pena se aprofundar. Você pode ser família acolhedora e também fazer esse papel de família na vida de tantas crianças e adolescentes. É muito importante fazer o bem sempre. Obrigada, minha linda. Até a próxima. Obrigada a você.